Se eu te dissesse que na semana passada eu fraturei o meu braço e eu vim aqui no YouTube procurar como eu poderia engessar meu braço para me curar, você achar estranho, até absurdo, perigoso, certo? E por que quando o assunto é dinheiro, as pessoas fazem exatamente o que eu acabei de falar? Vão no YouTube, vêm aqui, procuram vários vídeos sobre os melhores investimentos, procuram qualquer opinião sem conhecer qualquer pessoa para saber onde investir o dinheiro. Por que as pessoas fazem isso? Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos de investimento e porque eles são a melhor alternativa de investimento para pelo menos 95% das pessoas. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Mas antes, te peço aqui para você já curtir e compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo pode alcançar muitas pessoas, ajudá-las nesse processo aí de construção de patrimônio, proteger aquilo que Deus tem colocado na sua mão, dá para você investir melhor. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana tem vídeos novos, então para você não perder nenhum, se inscreva e não esqueça de notificar. Mas antes, eu quero te contar uma história pessoal. Eu não sou muito bom com atividades manuais. Exemplificando melhor, eu não sou muito bom de reparos em casa. Certa vez, não muito tempo atrás, eu tinha que arrumar um armário que estava lá em casa. Então o armário estava desmontado, eu fui lá montar. Poucos dias depois, o armário, simplesmente uma porta do armário caiu. E eu não sabia, quando eu coloquei, né, quando eu consegui montar o armário, a porta ficou meio envergada. Eu falei para minha esposa passiva, não, empurra, coloca as duas portas juntas e fecha que vai dar tudo certo. Só que poucos dias depois, simplesmente a porta desmontou. E eu sou péssimo com parte hidráulica, com parte elétrica, eu sou péssimo. Para isso, eu acabo fazendo o quê? Terceirizando o serviço. Eu confesso que eu não me preocupo muito em buscar informações sobre reparos. Isso eu não sou bom nisso. Eu não fui ensinado sobre essas coisas e não me interesso por isso. Então eu acabo terceirizando o serviço. Talvez você esteja achando estranha essa minha analogia de reparos, sendo que reparos muitas vezes a gente consegue ajustar, né, em casa, fazer algum trabalho ali para cobrir alguma coisa pontual. Mas pense agora como se fosse uma grande obra. Será que você faria sozinho uma grande obra na sua casa? Toda uma reforma? Ou você construiria uma casa sozinho, procurando vídeos no YouTube, ou procurando alguns manuais? Será que isso seria viável ou seria razoável? Então, é por isso que eu falo sobre investir por meio de fundos de investimento. Porque será que você teria tempo disponível para, no caso de construir uma casa, você ser o engenheiro, você ser o mestre de obra, o pedreiro, o arquiteto? É a mesma coisa para fundos de investimento. Será que você tem tempo hábil para analisar cuidadosamente cada ação que você compra ou que você quer comprar, entender tudo sobre a empresa, saber o que ela faz, como ela ganha dinheiro, como ela perde dinheiro, quais são os fornecedores, quais são os concorrentes? Se você investe em ações, você deveria fazer isso. Só que você tem tempo hábil e investir em fundos é justamente sobre você alocar melhor o seu tempo. É você, claro, você delega, tá, para um gestor profissional e claro que nós vamos procurar os melhores gestores para fazer isso por nós, enquanto a gente dedica tempo naquilo que mais importa. Talvez você goste do assunto investimentos, mas talvez você não tenha tempo. Fundos de investimento é a melhor alternativa para quem de repente não tem tempo, quem não tem paciência para aprender nos mínimos detalhes sobre empresas. Não é que você não se importa com dinheiro, não, você se importa, mas você entende que delegar é melhor, porque assim você vai conseguir equilibrar melhor o seu tempo. Então, neste vídeo, eu vou te apresentar 5 argumentos para você considerar investir em fundos de investimento. Primeiro argumento, nós delegamos muitas coisas da nossa vida. Por exemplo, vamos pensar na nossa saúde. Se você está precisando de um tratamento, você já está com uma gripe há, de repente, semanas, você ficar, de repente, se remediando, né, indo na farmácia comprando um remédio e o negócio não passa, o que você faz? Você vai ao médico, você procura um bom médico. Recentemente eu passei por isso. Eu estava me automedicando e não estava resolvendo a situação, então eu fui a um médico, o médico identificou, viu que eu precisava tomar uma injeção, 2 dias depois eu já estava bom. Então a gente delega também muitas coisas da nossa vida. Se eu tô com uma dor de dente, eu procuro um dentista. Ou se eu tenho alguma situação legal, jurídica, muitas vezes eu vou procurar um advogado. Ou será que você fica só procurando coisas no YouTube, na internet, para saber quais são os seus direitos ou não? Mesmo com o advento do ChatGPT, do Google, dessas coisas,
É importante nós termos profissionais muito competentes ao nosso lado para defender aquilo que é importante para nós. E investir em fundos é a mesma coisa. Por que o assunto dinheiro, a gente acaba tentando ser herói sozinho? Então é importante a gente considerar fundos por isso, porque a gente vai delegar para gestores profissionais, pessoas que fazem isso todos os dias, e nós vamos contratá-los. É isso. Quando a gente investe em fundos, a gente está contratando um gestor para investir o seu dinheiro da melhor forma. Mais ainda, os melhores fundos de investimento, as melhores gestoras, os próprios gestores têm praticamente todo o seu patrimônio dentro do fundo que ele gere. Então, se você investir um dinheiro num excelente fundo, o gestor que está lá cuidando do seu dinheiro, ele também tem o dinheiro dele lá. E por que isso é importante? Alinhamento de interesses. Então, ele quer que o fundo vá bem porque ele vai ter o valor, o dinheiro dele valorizado também. Então, ele quer que o fundo renda bem. Então, ele vai ser muito diligente, ele vai estudar muito mais, ele vai ter uma preocupação muito maior em cuidar desse investimento. Então, quando o gestor está junto contigo, ele quer que o fundo vá bem, porque se for mal, você vai sofrer, mas ele também. Então, é importante você ter aí fundos excelentes com alinhamento. Então, quando a gente delega, a gente está delegando para profissionais competentes. Existem profissionais ruins em qualquer mercado, inclusive na parte de investimentos. Mas é claro que nós vamos procurar sempre os melhores gestores. Então, saiba que as melhores gestoras, os gestores colocam o seu próprio patrimônio dentro do fundo. O segundo argumento que você precisa conhecer e considerar é que grandes investidores e grandes empreendedores investem só por meio de fundos de investimento. Pensa aqui comigo. Grandes investidores é normal, né? A maioria dos grandes investidores realmente, praticamente, vou dizer assim, quase a totalidade investem via fundos de investimento. Mas empreendedores também. Pensa que, por exemplo, os maiores investidores do mundo, os maiores empreendedores do mundo, como o Mark Zuckerberg, da Meta, o Jeff Bezos, da Amazon, você acha que eles vão ficar lá preocupados em qual ação comprar, em qual título de dívida, qual ativo de renda fixa ele vai alocar o dinheiro dele? Não, ele contrata gestores para montar um fundo para ele e procurar os melhores investimentos. Por quê? Porque ele está preocupado no seu negócio. Jeff Bezos, ele está preocupado em que a Amazon consiga faturar mais, que ela produza melhores serviços, melhores produtos. Então ele se preocupa mais em gerar dinheiro via o trabalho. O fundo é um mecanismo para ele delegar, o investimento fruto do trabalho dele. Então, grandes empreendedores e grandes investidores estão preocupados no seu trabalho, naquilo que de fato gera remuneração para eles. Investimentos é para proteger aquilo que eles ganharam por meio de empreendedorismo, por meio do trabalho. Esses ensinamentos também servem para a gente. Por mais que a gente olhe assim, mas eles são grandes empreendedores, nós temos acesso a grandes fundos de investimento. E o ideal da gente considerar fundos de investimento é justamente para a gente se preocupar naquilo que vai ser mais importante para você. Então, cuidar do seu trabalho, você ser um melhor profissional, além de você honrar a Deus, isso pode te gerar mais remuneração para que você consiga servir melhor dentro da sua casa, sua igreja, seu próximo, e você delegar essa parte de investimentos via fundos. Isso é importante para você concentrar esforço naquilo que você consegue sair melhor. Terceiro argumento. Existem alguns tipos de investimento que são só acessíveis a grandes investidores ou fundos de investimento. Por exemplo, moedas. Existem certas moedas que você pode investir, mas que só são acessíveis a grandes investidores. Talvez você só conheça o dólar, o euro, mas os gestores vão conseguir acessar outras moedas que você não consiga. Teve certo tempo aí que a XP, uma corretora famosa, ela não tinha ações negociadas em bolsa, mas alguns fundos de investimento conseguiam investir nela, porque ela tinha o que a gente chama de capital fechado, que é uma empresa que não está listada em bolsa, mas ele podia investir. Mas como é que você poderia participar disso? Apenas via fundos de investimento. Então, pelo seu tamanho, pela sua competência, os gestores eles conseguem fazer alguns investimentos que uma pessoa física comum não consegue fazer. O normal de uma pessoa física é procurar algum ativo de renda fixa, uma ação, um fundo imobiliário. Já um gestor de fundo de investimento, ele consegue pensar em uma diversidade de produtos, mas além de pensar, ele consegue acessar. Por isso que fundos de investimento é uma ótima alternativa para você ter um cardápio muito maior de investimentos. Quarto argumento, investir em fundos ativos no Brasil é muito mais importante do que investir em fundos passivos. Calma, eu vou explicar. Quando a gente vai investir, a gente quer procurar algo que vai nos dar o melhor resultado. E para isso, a gente tem diversas formas
para a gente investir. Então a gente tem fundos ativos e fundos passivos no Brasil. O que são fundos passivos? São fundos que você busca apenas acompanhar um determinado índice. Talvez você já tenha ouvido falar do Ibovespa, que é um índice da Bolsa do Brasil. E lá tem uma diversidade de ações, cada um com seus pesos. Quando você vê, por exemplo, nas redes sociais, no jornal, falando que a Bolsa subiu 1%, é que na média as ações subiram 1%. E existe um fundo no Brasil, por exemplo, que acompanha esse índice Ibovespa. Então, existem fundos passivos que buscam acompanhar esses índices e os fundos ativos são aqueles que buscam superar esses índices. Então ele quer superar, por exemplo, um fundo de ações, ele quer superar o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Um outro índice também no Brasil para renda fixa é o CDI. Ele quer, um fundo ativo, superar esse CDI. Nos Estados Unidos, fundos ativos não têm um resultado muito bom. Muitos gestores montam carteiras bem diversificadas, com posições às vezes até um pouco agressivas, mas não conseguem bater o índice. Então seria muito mais interessante você comprar um fundo que ele só acompanha o índice. No Brasil, não acontece isso. É lógico que a maioria dos fundos perde para esses índices, mas existem ainda bons fundos acessíveis a muitas pessoas que conseguem superar e muito esses índices no Brasil. Para você ter uma ideia, existe um índice no Brasil desenvolvido por uma empresa chamada Quantum que mostra que os principais fundos ativos no Brasil superam e muito o Ibovespa. E como é importante a gente considerar no Brasil investir em fundos que busquem superar os índices mais conhecidos no Brasil, como Ibovespa, como o CDI. Fundos ativos no Brasil ainda é um grande negócio. Quinto argumento: investir em fundos no Brasil pode te dar boas vantagens tributárias, isso é, pagar menos imposto. Existe um tipo de fundo aqui no Brasil, que é o fundo de previdência, que ele pode te permitir pagar menos imposto. Em diversos outros tipos de investimentos, você vai pagar pelo menos 15% de imposto de renda, mas um fundo de previdência, você pode pagar apenas 10%. E quando você pensa em um investimento de tão longo prazo, a gente está falando de previdência, pensa que às vezes 5% a menos de cobrança de imposto de renda, isso vai fazer uma enorme diferença. O fundo de previdência ele pode te permitir pagar menos imposto, mas tem um outro detalhe também. Dentro do fundo de previdência tem uma forma de você diminuir a base de cálculo para sua declaração de imposto de renda que você faz anualmente. Então existe um tipo de fundo, e vou gravar um outro vídeo para falar só sobre fundos de previdência, mas eu vou te contar que tem um tipo que é o chamado PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que você coloca isso na sua declaração e ele abate o imposto de renda. Por exemplo, para quem tem uma renda anual aí de R$100 mil, você consegue pagar menos imposto em torno de R$3.300. Agora pensa isso todo ano. Isso vai fazer uma enorme diferença. Então investir em fundo de previdência pode te fazer pagar bem menos imposto. Afinal, quem quer pagar mais imposto? Né? Assim, a gente não vê o resultado dos impostos, então vamos pagar menos imposto, algo que é legal. E o governo está te dando esse benefício, né, de você investir e ainda pagar menos imposto. Só alegria. Neste vídeo nós conhecemos 5 argumentos para você considerar investir só por meio de fundos de investimento. Eu tenho certeza que você, entendendo bem todos esses argumentos, você vai começar a entrar nesse maravilhoso mundo dos fundos de investimento. Existem outros tipos de investimento que são legais, mas eu tenho certeza que fundos são a melhor alternativa para a maioria das pessoas. E você quer conhecer uma metodologia que você vai conseguir escolher os melhores fundos de investimento do Brasil e do mundo? Conheça o Investindo com Propósito, vou deixar aqui o link, tá, na descrição do vídeo, para você conhecer os fundos de investimento, os tipos dele, como avaliar, como fazer uma boa seleção de fundos e você construir uma boa carteira aí para o longo prazo, pensando na sua aposentadoria, pensando na sua família, na igreja, em toda a missão que você tem, todo o propósito que você tem, ok? Então, esses são 5 argumentos e eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu tentar te ajudar, para eu servir você, para você começar a investir em fundos de investimento. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para você não perder aí os próximos vídeos. Não esqueça, a forma como você lida com dinheiro revela quem você adora. Até o próximo vídeo.